Pessoal, bom dia. Como vocês já sabem, meu nome é Patrícia, né? Primeiramente, eu gostaria também de agradecer ao convite da Embrapa para essa parceria. E dando continuidade, então, ao que a gente começou ontem, né, com a professora Luana, hoje nós vamos falar sobre as instalações, ou seja, o local que vocês processam, onde vocês produzem os bolos de vocês e outras coisas mais, né? Qualidade de água, controle de pragas, algumas coisas, tá? Então a gente vai trocar hoje aí algumas experiências, tá? E para começar essa pergunta, como deve ser o local de processamento? Eu queria ouvir vocês, o que vocês pensam? A gente vai trabalhar, eu tenho certeza que muita coisa vocês já têm em mente, né, de como tem que ser. Então, pessoal, olha só. São essenciais para as instalações. O que ela deve ter? Como ela deve ser? Ela deve ter boa iluminação e ter boa ventilação, que a gente vai falar sobre isso, né? Um espaço bem iluminado para a gente poder enxergar os perigos, não é? A questão da ventilação por causa do conforto térmico de vocês também, e também por conta de contaminação do ar, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Né? Além disso, tem que ter espaço adequado, vocês falaram, porque como que eu vou me movimentar, como que eu vou limpar, eu preciso arredar, a gente vai ver, né? Tem que arredar os móveis, eu preciso limpar os cantos, e se eu não tenho espaço para isso, eu posso ter um acidente de trabalho, não vou conseguir, né, arredar um móvel para poder fazer uma limpeza adequada. Então é interessante também ter um lugar espaçoso, ter um local que seja de fácil higienização, né? Porque ontem vocês também falaram, né? Tem que ter boa higienização. E aí? Então tem que ter uma instalação que me facilite isso, que seja de fácil higienização, que eu consiga limpar com facilidade. E daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, como que tem que ser para ser de fácil higienização, qual que é a característica da superfície, né? E também, pessoal, tem que ter proteção contra contaminações cruzadas. E nosso ambiente, ele tem que ser de tal forma que evite essa contaminação cruzada, né? Então, a contaminação cruzada, ela é a transferência de micro-organismos de um alimento contaminado ou de uma superfície contaminada para um alimento que não está contaminado, né? E isso é muito comum de acontecer aonde? Entre alimentos crus e cozidos, que é um exemplo clássico. É isso que eu quero que vocês fiquem bem assim atentos, que depois que assou o bolo, os cuidados são redobrados. Tem que ter cuidado desde o início. A partir do momento que eu comecei a preparar meu bolo, eu tenho que já começar a fazer tudo com higiene, mas depois que assa, aí é o principal. Por quê? Porque se pelo menos chegar antes, eu vou matar no forno. Agora, na hora que saiu do forno, não tem nenhuma outra etapa que vai eliminar. Vocês concordam? Aquele que chegar depois ali vai ficar até o consumidor, né? E os micro-organismos têm uma capacidade de crescer no alimento. Eles usam os nutrientes e multiplicam. E o tempo que ela gasta para dobrar de população é curtinho, costuma ser 20 minutos, 30 minutos em temperatura ambiente. Então, se a gente deixar em condições assim favoráveis para ela, ela vai crescer muito. Então, o que a gente tem que fazer? Assou o bolo e depois que está assado, muito cuidado para a gente não contaminar esse bolo, né? Muita higiene. Adianta eu assar o bolo e depois eu pegar uma faca que eu usei para picar uma carne e picar esse bolo? Então, às vezes, a faca tem micro-organismos. Então, quando eu uso ela para partir o bolo, eu estou transferindo da faca para o bolo. Então, isso chama contaminação cruzada, porque está vindo de um alimento para o outro através de uma superfície contaminada. E isso também serve para as mãos da gente. Né? Passa da minha mão para o alimento se eu não lavar bem a minha mão, se eu não sanitizar a minha mão. Então, por isso que é proibido manipular dinheiro e manipular alimento. Né? Tem gente que às vezes pega, então é bom, vou vender meu bolo, leva uma pessoa só para mexer com dinheiro e outra fica só servindo. Ou, não tem como, estou sozinha, quando eu for pegar o alimento, usar uma luvinha, não tem aquelas luvinhas que a gente usa para pegar pão, né? Ou usar um álcool ali para jogar, né? Higienizar as mãos quando for pegar no alimento. Ir ao banheiro e não lavar as mãos, contamina a mão da gente, depois passa para o alimento. Então, tudo isso faz contaminação cruzada, tá? Uma mão mal higienizada, um utensílio mal higienizado, né? Alimentos crus e cozidos juntos. Olha aquela foto.
Eles estão manipulando carne e cenoura na mesma tábua, usando a mesma faca. Qual que é o problema? A carne, a gente não come carne crua, né? A gente vai cozinhar essa carne, tudo bem. Então a carne tem bactéria, mas quando eu cozinhar essa carne para eu comer, eu estou eliminando as bactérias. E a cenoura? E se ela for comida crua na salada? Então ela pegou toda a bactéria da carne e ela não vai ser cozida, por exemplo. Né? Se a gente estiver falando de uma indústria, né? A indústria é projetada para não ter cruzamento de matéria-prima com produto acabado. Tá? Se fosse a nível industrial, exemplo, a matéria-prima entra por uma porta, vamos supor, aquela ali eu recebo matéria-prima, vou processando, no lado oposto sai o produto acabado, para não ter cruzamento de matéria-prima com produto acabado. Entendeu? Na casa da gente, como que eu vou fazer isso? Né? Se a gente faz uma cozinha mais, um local mais, né, uma cozinha que não é tipo uma indústria, né? Não tem como ser desse jeito. Mas a gente tem outras opções, né? O que seria? Separar mesas ou bancadas onde manipular produto cru e cozido. Tudo bem. Será que eu tenho uma bancada e uma mesa? Eu vou amassar o bolo nesse cantinho aqui, aqui na pia ou numa bancada, mas na hora que eu for manipular o bolo cozido, assado, eu vou deixar aqui na mesa. Não vou colocar tudo juntinho, não. Vai ser um espaço para cada coisa. Já é uma boa opção, né? Um jeito aí da gente poder fazer isso. Não, mas não tem jeito. Não tem como, eu só tenho uma mesa. Eu não tenho 2 espaços para poder fazer isso, minha cozinha é pequena. Eu só tenho essa mesa aqui onde eu tenho que amassar o bolo e manipular ele cozido, assado. Tudo bem, não tem problema, mas a gente vai fazer o quê? Usar horários diferenciados. Não pode igual aquela fotinha que a Luana postou ontem. Eu devia ter pegado aquela foto com ela, né? Na mesma mesa, no mesmo tempo, manipular a massa crua e o bolo cozido. Então, primeiro eu vou fazer o quê? Vou amassar o bolo e vou colocar para assar. Aí, nesse espaço, enquanto o bolo está assando, eu vou dar uma higienizada na minha bancada. Passar uma buchinha com sabão, passar um álcool 70 ou uma água sanitária. Vou deixar aquele ambiente ali limpinho, esperando o bolo assado chegar. Né? Então, vou fazer espaços separados. A gente fala muito também de separar equipamentos, utensílios, até por cores, para facilitar. Né? Em restaurantes, eles têm até tábuas de diferentes cores. Verde, azul, branca, vermelha, uma para carne, uma para peixe, uma para salada, que é uma forma de ter uma para cada coisa, não ficar misturando. Na casa de vocês, já que vocês fazem de forma mais artesanal, mais caseira, seria possível vocês separarem os utensílios que usa para fazer bolo e não misturar com os utensílios da casa, por exemplo? Sim. Né? Por exemplo, essa bacia é só para amassar bolo. Eu não vou usar essa bacia para temperar carne, por exemplo. Já diminui, né, gente? Porque pelo menos eu não vou estar trazendo as bactérias da carne aqui para o meu bolo. Então, separe as bacias, separe a colher que eu vou mexer esse bolo. Então, deixe numa caixa separada, no cantinho do armário, isso aqui, gente, ó, ninguém pega, isso aqui é só do meu bolo. É só para fazer bolo, então a gente não vai usar para mais nada. Se a gente fosse pensar também em algo mais industrializado, né? Como que eles fazem? A questão do manipulador, né? Normalmente, quando tem muitos funcionários, separa, né? Os que mexem com matéria-prima e os que mexem com produto já elaborado. Então, por exemplo, eu já visitei uma panificadora, são espaços separados, então tem um espaço lá que fica o povo fazendo a massa, aí tem alguns funcionários ali. Aonde o assa o bolo é outro ambiente, você atravessa uma porta e vai para onde assa o bolo, é outro ambiente. E lá são outros funcionários. Então, não é o mesmo que massa o bolo que vai embalar o bolo. São pessoas diferentes, né? Para não ter a contaminação cruzada. E na casa de vocês, não, mas é eu que masso, é eu que embalo, que faço tudo. Não tem problema, né? É só a questão de usar um avental, trocar de um avental. Eu vou amassar o bolo, vou colocar aqui um avental. Depois eu troco, né, esse avental. E também higienizar as mãos. Toda hora eu vou manipular o bolo assado, deixa eu lavar minhas mãos, né? Para não trazer contaminação aqui da massa. Aí, como eu falei também no início, tem que ter boa iluminação. Ah, mas eu preciso colocar lâmpada artificial, como que é? Depende do ambiente. Se for um ambiente arejado, claro, né? Você pode aproveitar a luz natural. Lugares mais altos são mais claros. Então, por isso que eles pedem pé direito de no mínimo 3 metros. Para quê? Ter claridade e também ventilação, né?
posicionamento das janelas, então, dependendo de onde fica minha janela, eu consigo ter um ambiente mais claro, para facilitar eu enxergar o que eu estou trabalhando. Se chegar uma matéria-prima com a cor alterada, sabe que essa farinha dessa vez veio com a cor diferente, o meu ovo está com a cor diferente, se tiver escuro eu não enxergo, né? Então, se tiver bem claro, bem iluminado, a gente consegue enxergar melhor as coisas, né? Então, sempre, tá, mas meu ambiente é mais escuro, meu pé direito não é tão alto, eu tenho pouca janela, e aí? Usar lâmpadas, né? Claras, compra aquelas mais potentes, né? Evitar sombra. Outra coisa que é importante também, é importante ter dispositivo nas lâmpadas de proteção. O que é isso? Tipo como se fosse um lustre, né? Mas se não fosse de vidro, né? Alguma coisa que protegesse essa lâmpada. Por que vocês acham que tem que ter, gente? Esse dispositivo, essa proteção na lâmpada? Se cair uma chama, fica um acidente, né? Um acidente. Acidente e a contaminação física. Porque acontece na indústria da lâmpada estourar. A lâmpada estoura em cima de um tanque, a pessoa às vezes não vê, na hora que estourou não estava perto, não vi, exemplo. Ou então, viu, a pessoa acha que pegou só os cacos de vidro de cima, né, já está lá embaixo, mas estourou, porque às vezes a pessoa não quer jogar fora. Ou a pessoa passa às vezes com alguma coisa alta, esbarra na lâmpada, não sei, tanta coisa pode acontecer, né? Então tem que ter proteção. Ah, será que eu consigo comprar um lustrezinho desses, né, de plástico, pelo menos, que não seja quebrável, né, que proteja essa lâmpada? É interessante aí para a gente proteger aí o ambiente. A questão da ventilação também é muito importante. É bom para o conforto térmico das pessoas, mas também, gente, para ter um ambiente livre de contaminação do ar. Questão de fumaça, partículas em suspensão, fungos. É muito comum, o ar é uma fonte de contaminação, porque aqui no ar tem micro-organismos. Isso causa um sério problema na indústria de panificação, que é a contaminação por fungos. Isso aqui, gente, é muito comum. Não precisa ter vergonha de falar que o bolo de vocês, meu bolo mofa. O bolo mofa. Eu faço lá em casa, eu demoro a comer, ele mofa. Porque o industrializado não mofa, por quê? Porque eles tacam conservante. Aqueles conservantes é para isso aqui, é antifúngico. É para matar o fungo. A gente, quando faz em casa, não coloca conservante, né? Então, é um alimento propício para os micro-organismos crescerem. E fungo é o principal micro-organismo que cresce em bolo e em pão. Bactéria não cresce tanto assim em bolo, só se o bolo for mais molhadinho, mais recheado. Um bolo mais seco, a gente vê mais contaminação por fungos. O fungo cresce primeiro, dá mais problema, vamos dizer assim, né? A bactéria também cresce, claro, né? Ainda mais se o bolo for mais úmido, tiver uma atividade de água alta, tiver recheios, né? Mas antes dela, às vezes costuma que o fungo cresce e dá muito prejuízo, né? Muito prejuízo. E tem gente que fala, mas eu vou tirar a parte mofada e vou comer. Também não façam isso, porque o fungo, ele produz uma toxina que a gente não enxerga. Então eu tirei o bolor ali, mas a toxina ficou. Aí a gente come. Aí eu tenho certeza que vocês estão pensando assim, gente, mas eu nunca passei mal, já cansei de fazer isso. É porque essa toxina, ela não vai te fazer mal na hora. Algumas pessoas sim. Se a pessoa tiver alergia, sensível, vai passar mal. O problema é que a toxina, ela acumula no fígado e ela pode causar um câncer, mas isso a longo prazo. Então, por exemplo, eu como não passo mal, não passo hoje, nem amanhã, mas talvez daqui 10, 15 anos, né? Se eu for fazendo isso rotineiramente, sempre, né? Eu vou acumulando isso no meu organismo e eu posso ter um problema no futuro, né? Então, por isso que a gente não deve, tirar o mofo. Tá, mas isso dá prejuízo para quem produz bolo e para quem produz pão. E isso é prejuízo porque diminui a sua competitividade. Vamos supor que ela faça um bolo que mofa com 2 dias. Ela faz um bolo que mofa com 7 dias. Aí fica mais complicado você competir com ela. Exemplo, vocês não competem, né, gente? Mas eu dizendo assim, no mercado, você vai ter mais problemas de comercialização do que ela, porque se você leva, eu faço hoje, vou vender amanhã e depois outro dia está mofado, o bolo já mofou, aí às vezes quando chegar para vender já mofou, ou o cliente leva, é o que acontece, compra, já chega em casa no outro dia já mofa, né? Não vou comprar mais esse não, porque esse estraga muito rápido, vou comprar da outra, que a outra dura mais, né? E isso, gente, eu vou falar para vocês uma coisa, vocês podem fazer com a máxima higiene. Nossa, mas eu tive o maior cuidado, lavei, higienizei minhas vasilhas, eu
Usei máscara, luva e eu não sei por que esse fungo está crescendo no meu bolo. Sabe por quê? Porque a principal fonte de contaminação por fungos é o ar do ambiente. E quem é que limpa o ar aqui? Alguém já limpou? Mas tem jeito, eu vou falar. Alguém já limpou? Não, né? É natural. Exatamente. E o ar contamina, o ar tem esporos de fungos. Então, teve uma vez que teve uma empresa, uma panificadora, foi nos procurar lá em Viçosa, que né, estudava no laboratório que era de higiene, né? Então, eles procuravam ajuda. Então, tinha uma panificadora que estava tendo problema sério com fungo. E foi procurar ajuda. Olha, eu estou tendo prejuízo, eu faço pão, meu pão mofa muito rápido, meu pão não fica no mercado, todo dia eles me devolvem, o que eu faço? E não sei o quê. E aí, né, meu professor que foi no caso, ele contou esse caso, que eles foram visitar o local para tentar entender por que o pão dele durava tão pouco. E o que era? A fábrica era na beira de uma estrada, muito movimentada de carro e de poeira. Então, o que acontece? Querendo ou não, o ar da fábrica fica mais contaminado e esses esporos de fungos estão na poeira. Quando você levanta a poeira, ele vai para o ar. E aí cai no bolo. Quando pega, leva a poeira, começa a espirrar. Não é? E aí, o que acontece, gente? Eu posso tentar ter a máxima higiene, mas se esse ar meu é poluído, eu vou ter fungo no bolo, meu bolo vai estragar rápido. Então, eu tenho, aí no caso, o que era recomendado? Deixar um ambiente mais fechado, para não entrar e colocar filtros de ar, por exemplo. Ah, mas na minha casa não tem jeito, como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar filtros de ar, não sei o quê. Tá? É mais complicado, eu sei. Mas daqui a pouco, quando eu for falar de higienização, a gente vai ver que existem algumas técnicas de você limpar sem levantar muita poeira, para não revirar esse ar, né, essa poeira, vir contaminar muito o ar. E tem como, sim, a gente higienizar o ar, tá? De vez em quando dá para fazer uma higienizada, tá? Muito simples. Hoje em dia é tão comum aqueles borrifadores, não tá? Gente, prepara uma água sanitária, borrifa no ar, né? Quando à noite já vou dormir, tá, todo mundo já saiu daqui, né? Ou na minha cozinha ali, depois que eu termino o processamento, ou antes de começar, um pouco antes. De vez em quando joga, né? Pelo ar afora e deixa, né? Aquilo agindo ali, que aí vai dar uma melhorada. A indústria faz isso. Então, a ventilação é importante para ter renovação do ar, tá? Mas também com cuidados aí, porque esse ar pode estar contaminado e causar problemas. Bem, agora eu vou falar um pouquinho rapidamente para vocês como que tem que ser piso, parede e teto, né? Então, gente, olha só, eles têm que estar íntegro, conservado, livres de rachaduras, tá? Sem trincas, sem goteiras, vazamentos, infiltrações, bolores, descascamentos, é um monte de coisa, né? Então, olha só, se tem um teto daquele jeito lá, a primeira fotinha lá, um teto que está descascando. Pode, gente? Por quê? Não pode despencar um pedaço daquilo ali e cair no meu alimento? Vou ter contaminação física. Sem contar que é de fácil higienização e ali vai crescer bactérias e fungos. Então, se tiver um teto daquele jeito, vamos lixar esse teto, passar uma tinta ali, né? Não deixar desse jeito. Trincas na parede também não pode. Se tiver trincas, vamos comprar lá um pouquinho de massa e vamos sair tapando os buracos. Que a gente vai ver daqui a pouquinho porque que eles são um problema, né? A questão de pragas, né? E os fungos também não, porque eles que vão contaminar e vai ter aquele problema no bolo que a gente mostrou agora há pouco. Bem, então não assuste com essa foto, tá, gente? Porque eu coloquei essa foto, é uma indústria, mas se aplica também pra gente, né? E porque eu não achei assim uma foto bem de uma cozinha mais tradicional, vamos dizer assim, né? Tem uma cozinha mais industrializada ali, mas vamos lá. Como que tem que ser a parede? O importante é que seja liso, claro e impermeável, que seja lavável. Se eu quero comprar uma cerâmica, beleza, pode colocar cerâmica, mas existe também essa tinta epóxi, tá? Que aí fica mais em conta. Essa tinta epóxi é uma tinta diferente, tá? Ela é uma tinta, parece uma resina, e ela é impermeável, ela pode lavar, não é igual essa parede que não, que a gente lava, sai a tinta, né? Ela não, ela é impermeável, você pode lavar, e ela serve tanto para a parede quanto para o piso. Você pode pintar a parede e o piso. Ah, comprei uma branquinha para a parede, uma amarelinha para o piso, vou comprar um verdinho claro, né? Então tem a tinta para a parede e para o piso, então você pode só rebocar e depois pintar com essa tinta epóxi, né? Fica mais em conta do que se for azulejar. E o interessante dela é que ela não tem rejunte, porque o azulejo não tem rejunte, gente.
O rejunte também é um local de difícil limpeza. Vai acumulando sujeirinha naquele rejunte ali. Quanto menos rejunte, melhor. Então, se for pintado lisinho, também é bom, ou menos rejunte. Então, por exemplo, não, mas eu quero azulejo. Prefiro azulejos maiores, peças maiores, do que peças pequenas. Por quê? Porque a peça grande vai dar menos o quê? Rejunte, né? Se for azulejo pequenininho, dá mais rejunte, não dá? Exatamente. Então, a gente pode conseguir melhorar isso aí. Outra coisa, né, que é recomendado é que os cantos das paredes sejam abaulados. O que é isso? Arredondado, não é aquele ângulo de 90 graus, é arredondado. Então, por quê, gente? Porque na hora de limpar é mais fácil, a sujeira não para. Então, se alguém conseguir fazer isso um dia, também é interessante, né? Vou fazer uma reforma, então dá tempo ainda de fazer isso. É mais fácil de limpar, não fica aquela sujeirinha na quina, tá? E o que eu falei para vocês, pé direito mais alto, mais claridade, né? É mais ventilação. E o que eu esqueci de falar, é a altura, né? É pelo menos 2 metros de revestimento liso. Não quero botar no teto azulejo, mas pelo menos 2 metros de altura. Eu vou pintar a tinta epóxi, pelo menos 2 metros, tá? O piso, da mesma forma que as paredes, tem que ser liso, impermeável, lavável, resistente, né? Porque a gente anda muito, arrasta às vezes uma mesa, então tem que ser resistente ao tráfego, né? Resistente ao produto químico que eu vou usar, sabão, eu vou usar cloro. Então, assim, tem que ser um material resistente, antiderrapante, de fácil higienização, mas ao mesmo tempo não pode ser muito escorregadio, né? Sem frestas, se tiver frestas, vamos tampar os buracos lá, as frestas. E tem que ter um decaimento, uma inclinação de 1 a 2% em direção aos ralos. Se tiver ralo ou em direção à porta, saída de água. Exemplo, vou lavar a cozinha, aí a água fica toda empoçada, ela não sai. O ambiente, não é difícil? Aí pode dar uma poça de água. Aí o ambiente vai ficar mais úmido, aí vai crescer mais fungo. E usar, de preferência, gente, se for ralo, os ralos têm que ser sinfonados, não pode ser ralo seco. É aquele ralo que fica uma aguinha dentro, igual de banheiro? Porque quando é aquele ralo seco, vem o cheiro da caixa de gordura, o que for, né? Esse cheiro pode voltar para dentro. E aí pode também trazer baratas, né? Trazer pragas, né? Então tem que ser o ralo sifonado, né? Aquele que tem aquela aguinha, aquele ralo molhado. E tem que ter tampa, gente. Não pode ser um ralo sem tampa, tá? Porque barata, rato, vem pelos ralos, não vem? Então tem que ter ralo com tampa, tem que ser com tampa, né? Para poder não ter problema. O teto é a mesma coisa, acabamento liso, sem frestas, sem imperfeições, lavável. Que a gente vai ver também que é importante de vez em quando limpar o teto, né? Sem mofos, tá? O teto é mais tranquilo. E as janelas, portas e janelas também tem que ser de material liso, lavável, resistente, né? E o material mais indicado é o alumínio, tá? A gente usa muita porta de madeira em casa, né? Mas assim, a madeira não é lavável, é porosa, né? Então, se a gente puder pôr uma porta de alumínio, é o mais recomendado. Gente, as janelas e portas têm que ser ajustadas ao batente. O que é isso? Elas têm que ser bem ajustadinhas para não ter gretas. Porque se for uma porta que tem uma greta embaixo, por exemplo, o que vai passar lá de baixo? Insetos, as pragas, rato, barata, vai entrar pela porta, né? Por debaixo da porta. Não entra? Entra, claro que entra. Entra. Então a gente tem que ter portas ajustadas ao batente. Mas a minha porta tem uma greta. Vocês já viram que vende umas coisinhas que a gente põe debaixo da porta, um rodinho que você pode pregar? Aquilo também é interessante para poder não ter frestas, né? E pragas não entrar no ambiente, entendeu? Colocar na porta uma coisa para vedar, né? Para poder não entrar. O vedar da porta. E outra coisa também que é interessante, pessoal, as portas e janelas têm que ter telas milimetradas. Essas telas para não entrar muriçoca que a gente coloca também serve. Telas milimetradas, que ela tem que ser um buraquinho bem pequenininho para não entrar nenhum mosquitinho, né? As telas têm que ser milimetradas e removíveis. Então pode colocar na janela e na porta também. Vocês já viram em porta também? E melhor ainda se essa tela for removível, que eles falam, né? Ela tem que sair para limpar. Porque se ela ficar fixa ali, você não consegue limpar a tela de vez em quando. Então a tela tem daquelas que encaixam na janela. Você coloca um molde de madeira, encaixa e aí você consegue tirar e colocar de volta, né? Aí pode pôr na janela, tá vendo? Pode pôr na porta. Porque vai evitar as pragas, que daqui a pouquinho a gente vai falar de pragas, né?
E a porta, se possível, né, ter fechamento automático. Tem gente que põe uma mola, uma borracha ali, que quando a pessoa passa, a porta fecha. É para não esquecer a porta aberta, que a gente esquece, né? Eu saio e largo a porta aberta, e aí um rato aproveita a porta aberta e entra, né? Então, se a gente conseguir manter a porta mais fechadinha, né? Às vezes é difícil na casa da gente, a gente quer ventilação, né? Mas aí vai ter a telinha, de repente, mas é uma dica aí, né? Que eles pedem, né? Pra gente ter. Outra coisa que é importante ter no ambiente, lavatórios para as mãos. Um local, uma pia, um local para você lavar a mão. Por quê? A mão, a gente tem que lavar muito, 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 muito. Né? Tem aluno que pergunta assim, professora, quantas vezes tem que lavar a mão? Eu sempre digo, quantas vezes forem necessárias. Eu vou começar a processar, eu lavo a mão. Ah, eu precisei de parar porque alguém me ligou, atendi o telefone. Aí vou lavar de novo, porque meu telefone tem nada, acho que mais contaminado que o celular, né? Que a gente pega no dinheiro, pega aqui toda hora. Então, eu atendi um telefone, vou lavar de novo minhas mãos. E o que tem que ter na pia? Né? O que tem que ter disponível ali para lavar as mãos? Tem que ter sabonete líquido sem cheiro. Existem 2 tipos de sabonete no mercado. Prestem atenção. Existe sabonete líquido, só, sabonete líquido. O sabonete líquido, ele só lava a sujeira. Remove bactéria também? Remove, mas não o suficiente. A bactéria vai embora quando a gente lava com sabão, mas não vai toda, ainda fica. A nossa mão, mesmo lavada, tem bactéria. Sabia? Mesmo lavada tem. Você tira o excesso. Mas tem umas que não saem não, tá? Fica aqui. Lavar a mão com sabão líquido e depois passar o quê? O álcool, não é? Passa um álcoolzinho, passa um álcool 70 também. Lavou, passou álcool 70. Então, lá perto da minha pia, o que tem que ter? O sabonete líquido e álcool 70. Eu vou fazer os dois. Eu vou lavar e vou sanitizar com álcool 70. Só que tem alguns sabonetes que são antisséptico. Já ouviram falar isso? Sabonete líquido antisséptico. O sabonete antisséptico, o que é isso? É um sabonete que nele eles colocam um agente antimicrobiano. Eles colocam uma substância antisséptica ali. E aí eu não preciso usar o álcool 70. Se você já comprar o sabonete líquido antisséptico, você não vai precisar passar o álcool 70 depois, porque ele já serve. Depois que lavei, o que eu tenho que fazer? Secar, né? Pode usar toalha de pano, gente? Secar no pano de prato? Ou numa toalha? Não pode. Porque imagina só, eu sequei minha mão agora. As bactérias da minha mão ficam no pano. Aí vem o outro, seca na mesma toalha. Aí, ao invés de eu estar limpando, eu estou até, às vezes, contaminando mais ainda. Eu acabei de lavar, mas a toalha já tinha bactéria do outro que enxugou primeiro. Não é assim? Aí, outra coisa. Sequei a mão com papel toalha, eu preciso jogar ele fora, não preciso? Aí, o que eu tenho que ter perto da minha pia? Uma lixeira. E aí, adianta eu lavar a mão, passar o antisséptico e abrir a tampa com a minha mão? Na hora que eu abrir a lixeira, eu vou de novo contaminar minha mão com a tampa da lixeira. Por isso que a lixeira tem que ser de pedal, que a gente até comprou para vocês, né? A gente vai dar, tem que ser daquela ali, ó. Porque eu vou abrir com o pé, porque eu não vou sujar minha mão de novo. Eu acabei de lavar, eu não vou sujar, né? Então, uma lixeira com pedal. Pessoal, outra coisa importante é que não pode ter comunicação direta de banheiro com a cozinha. Né? Se for um dia fazer instalação, né? Ah, eu vou fazer minha cozinha só para fazer meus bolos. Aí faço o banheiro separado. Não, nunca faço banheiro dentro da cozinha, tá? Porque não pode ter esse contato aí direto. E aí, tudo que eu já falei, só mostrando agora, né? Eu tenho que ter uma pia, que a torneira seja automática. Aquela que você aperta, ela sai água e ela fecha sozinha. Com relação a essa pia e a torneira, vocês vão fazer uma visita, vão realizar uma visita em um determinado local, é uma cooperativa. E lá tem, além dos fogões, que vocês vão conhecer, dos fornos que são adaptados, também foi realizado uma adaptação de uma pia. Então, todo o processo para ligar e desligar a pia foi feito com instalação de canos hidráulicos.
E aí o custo fica bem menor, sabe? Para ligar e desligar com o pé. Eita, coisa boa. Continuando aqui, o ambiente tem que ter caixa de gordura, né? Não pode jogar o esgoto a céu aberto, vamos dizer assim, né? Tem que ter caixa de gordura e caixa de esgoto, tá? Que não pode ser junto, não pode ter rede de esgoto ligada na cozinha, né? Mas a instalação tem que ter tudo isso em volume e quantidade adequada, bem tampada, de vez em quando tem que fazer higienização também da caixa de gordura. Tanto na área interna e externa, a gente tem que evitar materiais em desuso. Esses materiais em desuso, daqui a pouco a gente vai ver, vai virar um ambiente para praga se esconder, né? Um ambiente difícil de limpar. Então, evitar acumular e guardar coisas que você não usa mais, né? E outra coisa, animais também, pessoal, não é permitido na hora de processamento. Até no entorno, a gente tem que ter cuidado com isso, tem um cercadinho, né? Por quê? Às vezes a gente, ainda mais quem faz em casa, todo mundo tem um pet, né? Ah, eu tenho um gato, um cachorro. A gente tem. Só o que acontece, quem manipula alimentos, infelizmente, tem que ter isso num lugar restrito, não pode frequentar a cozinha, né? Tem aquele ambiente reservado. Por quê? Os animais, eles transmitem doenças, transmitem micro-organismos, né? E aí sobe na mesa, fica ali perto, aí tem contaminação tanto microbiológica quanto física. É claro que vai cair um pelo uma hora, né? Um pelo, uma bactéria, então a gente tem que evitar, né? Eu sei que é complicado para quem trabalha em casa, que todo mundo tem animal, né? Mas vamos tentar restringir, pelo menos, ao espaço ali que vocês manipulam os alimentos, né? Agora, mudando de assunto, agora vamos falar de equipamentos. Essa parte menorzinha que eu não... Como não é muito uma indústria, eu dei uma restringida boa aqui. É só lembrando aqui que os materiais que vocês utilizam, né, os utensílios, não pode transmitir substâncias tóxicas para o alimento. Então, por exemplo, comprar utensílios, utilizar utensílios que possam entrar em contato com o alimento, né? Que não seja absorvente, como a madeira. Tem que ser resistente à corrosão. Por exemplo, tem material que enferruja, né? A gente tem que evitar de usar, que é de difícil higienização. As superfícies têm que ser lisas e livres de imperfeições, né? Então, por exemplo, evitar materiais muito rugosos, tem que procurar materiais mais lisos, né? E que não tenha muitas imperfeições, que eu vou mostrar umas fotinhas aqui que tem algum defeito, né? Que seja rachado, tem gente que remenda uma panela, então evitar isso. O material mais indicado é o aço inoxidável, todo mundo, né, deve imaginar isso, que o aço, né, na indústria é o mais indicado. Uma panela de inox, uma colher de inox, porque ela é de fácil higienização, é uma superfície mais lisa, mais resistente, que não enferruja com facilidade. Ele chama inoxidável, né? Então ele não oxida, ele não enferruja. Depende, se a gente usar mal usado, ele pode acontecer, mas é muito difícil, né? Então ele não enferruja. E olha essa foto, tá vendo? É uma cuba de aço inoxidável, mas que já foi com a solda muito grosseira, né? Aquela solda, ele não é legal, as vasilhas estarem soldadas, às vezes está com furinho de põe durepox, né? Para tampar o furo. Já vi fazendo isso, né? Mas aí a gente tem que evitar também, porque fica local aí de difícil higienização, né? E agora eu vou falar um pouquinho da higienização, né? Como que limpar, como fazer higiene, né? Alguém aqui tem o hábito de, depois que lava, passar água sanitária nos utensílios ou não? Não é hábito de vocês? Não. Tudo que vai entrar em contato com o alimento tem que ser higienizado, gente. Mão, utensílio, bancada, tudo que vai entrar em contato. Então, por exemplo, vou começar a fazer o bolo. A primeira coisa que eu vou fazer, olha, hoje à tarde é dia de fazer bolo. Eu vou higienizar tudo no ambiente para começar a fazer, com ele bem higienizado, né? E aí nós vamos ver agora o que é higienização. Pessoal, olha só, quando a gente fala higienizar, essa palavra, ela se divide em duas etapas, duas coisas. A primeira coisa é a limpeza. E a segunda é a sanitização, que completa o sistema todo para virar uma higienização, né? Primeiro eu limpo, depois eu sanitizo, né? Qual que é a diferença de limpar e sanitizar? Existe diferença, porque a limpeza, o objetivo da limpeza não é remover bactérias, embora muitas já saem na limpeza. Mas a limpeza, gente, ela tem como objetivo remover a sujidade, a sujeira, a gordura, a proteína, a poeira, os minerais, tudo que tiver de sujo,
né? A gente vai, então, para fazer uma linguagem mais simples para vocês, os resíduos, os restos de alimento. Né? E como que faz limpeza? Água, detergente, uma esponja. Então, o que vocês fazem é a limpeza. Vocês só fazem a primeira etapa da higienização. E a partir de agora, vocês vão fazer ela completa. Né? Porque é simples de fazer, a gente vai ver. Então, limpar significa que eu vou lavar. Eu vou lavar com água, sabão, detergente e uma esponja, né? Para ajudar a limpar ali. Então, eu vou remover a gordura que vem lá do ovo, do leite, né? Da minha margarina. Quando que eu faço a limpeza? Logo após o uso do equipamento. Exemplo, acabei de fazer um bolo. Imediatamente após eu terminar de fazer, eu vou fazer o quê? A limpeza, não vou? Eu vou deixar vasilha suja para outro dia? Não. Se eu deixo a vasilha suja, o que vai acontecer? Aquilo ali é um resíduo que vai atrair quem? As bactérias, as pragas para o ambiente, né? É só deixar na pia lá uma vasilha que no instantinho enche de formiga, né? E de pragas. E sem contar que as bactérias também vão se proliferar ali, né? E aí vai ser difícil depois de remover. Então, gente, toda vez que usar, usou, lavou, né? Vamos fazer assim, usou, lavou. E essa segunda etapa, que é a que vocês falaram que não tem hábito de fazer, é a sanitização. Essa segunda etapa, o objetivo dela é eliminar os micro-organismos. Tem umas bactérias que não saem só lavando com água e sabão. Elas permanecem ali no utensílio. E ela só vai morrer quando eu usar um sanitizante, uma substância sanitizante. O que é sanitizante? É uma substância química, que pode ser física também, água quente. A água quente é um sanitizante. E é um dos melhores, sabia? Vocês sabiam que a melhor coisa para matar bactéria é o calor? Meu professor sempre fala, o melhor sanitizante é o calor, um vapor, uma água fervente. Por quê? Porque não é seletivo, mata todos os tipos de micro-organismos, não deixa resíduo tóxico, né? Se eu usar um produto químico, tem ainda o risco do resíduo químico, né? O calor não. O calor, ele tira resíduos químicos, não deixa resíduos químicos, ele mata qualquer tipo de micro-organismo, porque tem sanitizante que é bom para um tipo e ruim para o outro. A Luana não falou ontem que existem vários tipos de micro-organismo? Existem vários tipos. Às vezes eu vou usar o cloro, ele é bom para um, mas não é bom para o outro. Aí um morre e o outro fica, né? Vamos dizer assim. Calor não, calor mata é tudo. Então calor é importante para matar, mas assim, é mais complicado. O calor, alguém te diz, né? O calor é tão bom, mas muitas vezes ele não é utilizado porque ele é caro, sabia? É mais caro eu matar com calor do que eu matar com água sanitária, porque gerar calor é caro, gasta energia, né? Eu gasto gás e acaba sendo caro para uma indústria, né? Produzir esse calor para higienizar. Então, os produtos químicos vêm para ajudar, porque eles são mais baratos, mais fáceis de usar. O calor também é difícil, não é? Risco de queimaduras, então a gente tem um probleminha assim nesse sentido, né? E o produto químico não, ele é barato, fácil de usar e é relativamente eficiente. Existem vários produtos. A indústria, né, tem várias opções para poder usar. Eu não vou entrar nesses detalhes com vocês dos tipos de produto. A água sanitária ela é a base de hipoclorito de sódio. E o que acontece, gente? É o sanitizante mais usado na indústria de alimentos. Ele é bom porque ele é barato, ele tem um custo bom, ele tem uma boa eficiência na remoção para matar bactérias, ele é fácil de preparar. Tudo. E água sanitária, gente, todo mundo tem acesso, né? Qualquer mercadinho que vocês forem vende água sanitária, não vende? E não é tão caro, né? Todo mundo consegue comprar. E daqui a pouquinho eu vou mostrar como que a gente prepara uma solução. Então, gente, agora, a partir de agora, lavou as vasilhas. Só que a sanitização, né? A gente sempre fala, a limpeza é sempre após o uso. E a sanitização é sempre imediatamente antes do uso. Você só vai sanitizar antes de fazer o bolo. Porque se você sanitiza hoje e guardou sanitizado, vai contaminar de novo nesse intervalo. Pode passar uma barata, uma sujeira, entendeu? E aí a bactéria vai voltar. Então o ideal é o seguinte, se eu vou fazer o bolo hoje, 15 minutinhos antes, eu preparo uma bacia com água sanitária, mergulho meus utensílios, deixo 15 minutinhos, enxago, tá pronto para usar. Pessoal, aqui é só os fatores que vão influenciar, né?
Então, por exemplo, energia mecânica, energia química, temperatura e tempo são 4 fatores que influenciam na eficiência da limpeza, né? Por exemplo, energia mecânica é o ato de você esfregar. Ajuda, né? Se você só colocar lá de molho na água e sabão, a sujeira não sai sozinho, não. É bom ter uma esfregação ali, você esfregar. Então, isso é energia mecânica, né? Energia química é o uso dos produtos químicos, do detergente, por exemplo. É o que eu falei, se eu tiver uma gordura, mesmo eu esfregando, fazendo tudo, eu consigo tirar sem detergente, sem um produto químico? Não. Então, a energia química é importante. Temperatura também ajuda. Lava primeiro com água morna, né? Fazer uma pré-lavagem com água morna ajuda a remover muitos resíduos. Muito sai ali só com essa pré-lavagem. Feito isso, aplica o detergente e faz, de fato, a lavagem com a esponja, né, e detergente. Enxágue, bem enxaguado, para não ficar resíduo do detergente, né, que é a contaminação química que a Luana falou, fazer um enxágue bem feito. E por fim, por último, vamos dizer assim, a sanitização, que é com água sanitária, né, que é o hipoclorito. E aí, cuidado com a contaminação química por conta de não ter resíduo. E aqui, gente, só rapidinho ensinando para vocês como que prepara. É bastante simples, todo mundo pode fazer em casa. A água sanitária, ela vem mais ou menos com 2 a 2,5% de hipoclorito de sódio, que é a concentração normal. A maioria vem nessa concentração, só que vocês vão diluir para poder usar, tá? Não tem que usar direto, não. Se usar direto, até estraga seu utensílio, porque é muito forte, tá? Então, vocês podem fazer uma diluição. E como que faz? Para cada 1 litro de água, vocês vão colocar 1 colher de água sanitária. Simples, né? Aí, qual a quantidade que eu tenho que fazer? A quantidade que cubra seus utensílios, que você consiga imergir e fica tudo submerso, né? Então, por exemplo, eu vou sanitizar a bacia, vou sanitizar a colher, as colheres, a faca, não sei, o que vocês forem usar. Pode fazer na própria bacia, talvez, que vai preparar o bolo, porque ela também tem que imergir. Ou pega uma bacia maior, se vocês tiverem uma bacia grande, aí coloca ali dentro uma quantidade de água que dê para cobrir tudo, aí meçam essa água para saber o tanto de água sanitária que vai colocar. Então, por exemplo, eu tenho um baldinho aqui de 5 litros, eu vou colocar 5 litros de água, para cada litro 1 colher. Então, gente, é esse jeito que a gente faz para sanitizar as bacias, facas, colheres, mata as bactérias, tá? Agora, e para limpar a mesa, eu tenho que higienizar a bancada, a pia, como que vai fazer? Com borrifador, né? Vocês podem ter o borrifador, colocar ali dentro uma solução, a mesma solução clorada e usar o borrifador para limpar o quê? As pias, né? Bancadas. Acabei de limpar a mesa com sabão e detergente, borrifo uma solução de água sanitária, tudo certo, tá? Só lembrando, gente, que usar a solução sem perfume, porque tem alguns alvejantes que são mais específicos para limpar, por exemplo, banheiro, não sei o quê. Então, não use esses alvejantes com perfume, tá? Comprar água sanitária, de preferência, olhar no rótulo se ela é própria para entrar em contato com alimentos. Normalmente vem escrito que pode lavar verduras com ela e usa essa que é melhor, tá? E aí é tranquilo. Equipamentos como liquidificador, que fica, às vezes, resto de comida debaixo daquela válvula. É uma batedeira, que às vezes aquela pecinha pode com uma massa agarrada ali. Então, essas pecinhas mais chatinhas de limpar, tomem mais cuidado com elas. E aqui, pessoal, olha só. Eu coloquei para vocês aqui só a frequência com que se deve fazer higienização, tá? Por exemplo, o que se deve limpar diariamente, todos os dias? Os pisos, né, o rodapé do piso, as bancadas, que vai fazer, lógico, né? As pias, os utensílios, os sanitários, né? São coisas que se limpa todos os dias, né? Agora, semanalmente, uma vez por semana, o que eu vou limpar uma vez por semana? As paredes, então tira o dia da faxina, né? Portas, janelas, geladeira, freezer. Tirar um dia para fazer essa limpeza mais pesadinha, né? Essa faxina. De 15 em 15 dias, né? Os depósitos, as prateleiras, por exemplo, coloca uma despensa, quem tem uma despensa, uns armários onde guarda as matérias-primas. A cada 15 dias, dá uma ajeitada lá, né? Uma limpada. Mensalmente, uma vez por mês, as telas, os tetos, os interruptores, aí já faz uma limpeza mais pesada. E a cada 6 meses, ou seja, 2 vezes por ano, limpar a caixa d'água. O que vocês têm que fazer?
No dia que lavar a caixa d'água, anotem. Tiver um papel e prega na caixa d'água, atrás da porta da cozinha, que não molha, sei lá, um lugar que não molha. Anotar, porque passa tão rápido o tempo que quando a gente assusta, passa 2 anos, a gente acha que tem 6 meses. Então, vamos anotar, né? Olha, vamos limpar agora, daqui 6 meses vamos limpar de novo, porque cada 6 meses é importante limpar. Isso aqui, gente, parece bem óbvio, né? Mas é bom sempre falar que a limpeza começa de cima para baixo. Quando for dar um faxinão, né? Ali, que tem que limpar o teto, parede, tudo, começa de cima para baixo. Primeiro limpa o teto, depois parede, depois o piso, tá? O chão e a bancada, vocês podem lavar mesmo com água e sabão. E por fim, vocês podem passar um pano com água sanitária. Aquela água sanitária diluída, tá? E aí não tem que enxaguar, tá, gente? Piso, bancada, não precisa enxaguar, não. Só passar e deixar. Gente, falar rapidamente essa técnica para vocês aqui. O que seria essa técnica dos 3 baldes? É utilizar um balde com água e detergente. Então, balde 1, você põe só água e detergente e o sabão. O outro, água limpa, para fazer um enxágue, para tirar aquele sabão. E o terceiro, água com água sanitária, seu sanitizante. Né? Então, vem com a vassoura, por exemplo, lá, mergulha no baldinho com água e sabão. Ao invés de você ir jogando sabão para o chão afora, gasta muito, né? Você dilui um pouco de sabão ali, pega uma vassoura, esfrega as paredes. Depois vem com um pano, tirando esse sabão, com um balde com água limpa. Aí esse balde, é claro, de vez em quando tem que trocar, porque vai ficando com espuma, né? Você vai trocando. E por fim, você tem um balde com a solução sanitizante, que tem água sanitária. E aí você mergulha o pano ali, passa na vassoura e vai sanitizando seu azulejo, limpando ali. Acaba que você economiza água, né? Fica jogando muita água, molhando muito. E economiza também o sanitizante e acaba sendo, às vezes, uma sugestão aí. Detalhes. Auxiliares de limpeza, tem que estar em bom estado de conservação. Adianta eu limpar e usar uma bucha dessa? Um pano, às vezes, que já está também muito desgastado, muito sujo, né? Ao invés de eu limpar, vou estar contaminando. Né? Então, separe pano que você usa para limpar a bancada. O pano de chão é diferente, não vou passar pano do chão em cima da bancada, né? Manter os panos bem limpos. E, na verdade, nem é tão indicado, não é indicado, né? Usar panos, que a gente fala. Mas a gente sabe que a gente acaba usando para secar, né? Que não vai deixar molhado. Esponja muito abrasiva, velha assim, gente, qual que é o perigo? Solta a frespa ali, às vezes gruda, né, aqueles fiapos que saem no alimento e também porque tem muita bactéria, então tem que trocar os utensílios de vez em quando, tá, gente? Esponjas tem que ser assim novas, em bom estado e de vez em quando tem que trocar. Se tiver um local para pendurar as vassouras e rodo, melhor ainda. Não tem que ser esse sistema não, tá, gente? A gente pode até colocar uma cordinha, um barbante, porque normalmente tem um ganchinho ali, bate um preguinho lá na parede, sei lá, na parte de fora, lá, algum espaço, né? E pendure as vassouras, evitar deixar no chão, porque dá umidade, acaba proliferando ali micro-organismos, né, na vassoura, no rodo, por conta da umidade. Então, se deixar mais pendurado, suspenso, né, é mais adequado. Tem que ter os coletores de lixo, né, com capacidade adequada. Né? Não adianta eu ter um muito pequeno se eu produzir muito lixo e aí vai ficar transbordando. E lembrar também, pessoal, de sempre remover esse lixo, não ficar deixando, né? E agora eu vou falar da qualidade da água. Porque a água, gente, ela pode transmitir uma série de doenças, não pode? Então, quando a gente fala assim, olha, vou limpar, a primeira coisa que a gente pensa é na água. Nós temos, então, pessoal, que usar apenas água que seja potável. A gente trata a água, né, para ela se tornar potável, quando ela não é potável, entendeu? Então, a água potável, existe uma legislação que fala as características da água potável, mas ela tem que ser uma água que a gente chama de límpida, então tem que ser aquela água transparente, ela não pode ter aquela turbidez, ela tem que ser uma água límpida, sem cheiro, sem gosto, porque a água mesmo ela não tem gosto, não tem cheiro, né? Livre de contaminantes microbiológicos e químicos. Então, mesmo que a água não tenha bactéria, mas se ela tiver um produto químico, um contaminante que seja cancerígeno, então ela não é potável, ela não é própria para o consumo humano, né? Então, a água potável é aquela que é própria para o consumo humano. A água que chega da rede pública ela é tratada, então ela já chega apta para o consumo. Só que nós também temos a rede de abastecimento próprio, que é o caso dela que usa água de poço. Quando a água é de captação própria, por exemplo, se eu vou captar água no poço artesiano de uma mina,
eu tenho que ter certos cuidados. O seguinte, a primeira vez que for captar essa água, por exemplo, vou furar um poço artesiano na minha propriedade. Vamos supor que o senhor resolva, a partir do ano que vem eu vou furar um poço e vou parar de pagar a água, eu vou ter minha água própria. Beleza, pode usar. Só que quando a primeira vez que for usar essa água, tem que mandar para uma análise, um laboratório. Por quê? Porque essa água pode ter contaminação tanto microbiológica, dependendo da profundidade, dependendo se tem infiltração. Então, vê se não tem contaminação. Não sabe, né? E pode ter também contaminação química. Pode ter alguma coisa no solo ali que gere uma contaminação, entendeu? E aí, a primeira vez que usa essa água, tem que fazer a análise completa para ver se não tem. E aí, uma vez por ano, diz que tem que repetir essa análise. Igual ela usa na comunidade, com certeza a prefeitura, alguém deve ter feito já essas análises todas, então já é água própria. Pessoal, agora olha só. A rede pública, quando ela te fornece a água, ela é responsável pela água, pela qualidade, até chegar na sua casa. Até chegar no seu registro, eles garantem a potabilidade. Então, essa água vai chegar potável lá no seu registro e vai rodar lá, vai entrar para sua caixa d'água. A partir do momento essa água entrar na sua propriedade, já é sua responsabilidade manter essa potabilidade. Por quê? Adianta essa água chegar potável e cair numa caixa d'água suja? Então, a caixa d'água, ela tem que estar num lugar acessível, que você consiga acessar essa caixa d'água. Tem que limpar a caixa d'água, porque senão essa sujeira vai acumulando muito, né? Então, a cada 6 meses, tem que limpar. Então, é isso aí. Aqui tem um passo a passo de como limpar a caixa d'água, né? Então, vou limpar minha caixa d'água. A gente fecha a entrada de água para ela poder esvaziar, vai gastando ela, consumindo, né? Para ela esvaziar. E aí, a gente coloca, faz o que ele falou, tampar a saída, para não descer essa água suja para a tubulação, senão vai entupir seu cano. A gente tira esse excesso lá, a gente pega uma vassoura, uma esponja, uma vassoura limpa, lava, tira a sujeira. E aí essa água bem suja, a gente vai tirando com um baldinho, jogando para fora, né? E um pano limpo também. Compre um pano novo, limpar a caixa d'água hoje. Vou comprar um pano novo, né? Para ele poder limpar. Faz essa limpeza, tirou todo o resíduo, passa o cloro por dentro nas paredes, deixa agir por um tempo. Depois que agiu, você dá uma enxaguada, aí abre o tampão, deixa aquela água com cloro embora e depois é só deixar a caixa encher de novo e tá tudo certo. Pessoal, uma outra coisa muito importante que eu tenho para falar para vocês é o controle de pragas. Essas pragas são o quê, gente? Além, tem uma baratinha ali, né? Mas o que inclui? Gente, moscas, baratas, formigas, ratos, tudo isso, pássaros, tudo isso transmite micro-organismos, né? Muitas vezes a gente acha que a formiga não é tão suja, né? Muita gente acha que não, uma formiguinha só, né? Deixa eu banar essa formiguinha aqui. A gente às vezes tem nojo da barata, mas não tem nojo da formiga. Sendo que a formiga carrega a barata e leva pro ninho dela e vai comer ela todinha, tá? Então tem várias reportagens, eu vi que a maioria é feita em hospitais, mostrando que a formiga causa várias doenças, inclusive tuberculose. Então ela está lá no bueiro, sobe na cozinha, passa no alimento, né? Então transmite milhões e milhões de bactérias, já foram isoladas de formigas também. Eu queria só chamar a atenção para formigas, já que a gente às vezes acha que não tem problema, né? E aí as pragas, elas causam danos, porque olha só, uma mosca no pão, tá vendo? Então ela vai causar o dano físico que a gente viu, além de microbiológico, né? Olha esse pão, tinha uma barata pregada no pão, né? Então, assim, a gente vai falar hoje como controlar as pragas, que elas vão causar prejuízos, repulsa, né? Então, a gente tem que evitar isso daí. Quais são os focos das pragas, né? Então, elas estão na área que estoca o alimento, ali na despensa, na prateleira, no armário, elas adoram, porque tem o quê? Tem alimento, né? Elas gostam. Na área de preparo, elas estão nas lixeiras, água parada, garrafas, entulhos, tudo isso é foco para as pragas. E aqui eu pergunto para vocês, como controlar as pragas? Controle de pragas, quando a gente fala controle de pragas, o que vem na cabeça da gente é usar um inseticida, não é? Primeira coisa que a gente pensa, se controla pragas? Ah, sim, eu compro veneno de rato, eu coloco um veneno para barata. Só que controle de pragas não é só isso. Não é só comprar o veneno. Isso aí é em último caso.
Quando chegar nesse ponto, é porque já faltou outros controles, né? Então, nós temos que trabalhar de forma preventiva. E uma das coisas que ele falou interessante é a questão do não deixar água, por exemplo, né? Então, o que é controle de pragas? É um conjunto de ações integradas que vão evitar, controlar, prevenir que essas pragas cheguem e se proliferem no nosso ambiente, tá? Então, o que nós temos que impedir? Nós temos que impedir a atração, algo que atrai as pragas, o acesso, o abrigo e a proliferação. Essas 4 coisas que nós temos que evitar. Então, como que a gente vai controlar então? Mantendo os quintais roçados, não deixar abrigo. Por quê? Se a gente deixa o quintal assim cheio de entulho, eles vão morar ali debaixo, porque eles querem um lugar escondido, escuro, né? Então, nós vamos manter o quintal sempre, garagens, quintais limpos e sem entulhos. Manter as superfícies limpas e não deixar resíduo, porque, por exemplo, é a atração. E também tirar o acesso, deixar tudo guardado em potes, né? Manter os ralos fechados de pias. A gente tem mania de largar a pia sem aquela tampinha, sem o ralo, barata entra. Então, vamos deixar os ralos tampados, telados, né? As portas e janelas também, porque para ela não poder acessar, entrar, né? E também, pessoal, não deixar lixo, não deixar frestas e também observar as plantas, as jardineiras, não deixar água parada, ver se não tem lá um formigueiro, um foco, né? Para poder arredar os móveis com frequência, de vez em quando fazer aquela... vou arredar para ver se não tem ninho de barata, né? Dentro das gavetas, fazer aquela faxinona, né? E aí, pessoal, quando for fazer o tratamento químico, muito cuidado com o uso de venenos, tá? A questão de usar produtos que não são permitidos, usar de forma incorreta e ter uma contaminação química. Então, quando for fazer isso, chamar empresas especializadas. Que agora vai ser rapidinho, assim, ó, pra gente fechar, não vou demorar aqui, que eu também não podia deixar de falar de alguns cuidados durante o preparo, tá, gente? Ingredientes perecíveis. Eu uso para fazer meu bolo leite. O leite é perecível. Então, deixar fora da geladeira pelo mínimo possível. Eu não vou deixar um leite lá muitas horas fora da geladeira, porque ele é perecível, porque o que é perecível? É um alimento que estraga rápido, que as bactérias adoram, que dão condições para ela crescer mais rápido, né? Então, o leite ele é perecível justamente porque ele tem todas as condições que a bactéria gosta. Então, ele fica na geladeira, porque aí, com a temperatura baixa, eu evito que essa bactéria cresça. Então, eu vou tirar e usar rápido. Eu não vou deixar aquele leite esquentando em cima da mesa, tá? É um cuidado. Se vocês usarem um ingrediente, por exemplo, que não usou todo, sobrou uma quantidade e às vezes eu tenho que tirar da embalagem. E aí, pega esse resto que sobrou, transfira para uma embalagem com tampa, para não ficar aberto e contaminar. E de preferência, gente, é importante colocar uma etiqueta. Por quê? Porque na etiqueta você tem que colocar pelo menos o que é aquilo e a data de validade. Por quê? Se estava na embalagem lá que tinha um prazo de validade, eu coloquei em outra vasilha. Depois eu perdi, eu não sei mais qual que é o prazo de validade. Aí fica na geladeira, ó. Entendeu? Então, quando vocês mudarem, anotem. Compra, sabe, a papelaria vende etiquetinha, vocês pregam lá e escreve. Ó, vem esse tal dia. Porque aí tem esse controle, né, de não deixar perder. Descongelar também. Eu não sei se vocês usam algum ingrediente que tem que descongelar. Vou descongelar uma carne, por exemplo. A gente tira um dia antes, às vezes a gente tira e deixa temperatura ambiente, não é assim? Tira do congelador e põe na pia. Aí fica na pia, tem gente que põe até no sol, né? E o que acontece quando a gente faz isso, gente? O alimento, ele descongela de fora para dentro. Por fora vai descongelar primeiro, mas o meizinho vai ficando duro, não vai? E aí o que acontece? Eu vou ter uma diferença de temperatura entre a superfície e o interior do alimento. Então, às vezes vai demorar umas 4 horas para chegar no interior, mas a temperatura da superfície já está alta.
Então, o que vai acontecer? Enquanto eu estou esperando o meio descongelar, as bactérias já estão crescendo ali na superfície. Então, não é indicado a gente colocar assim para descongelar em temperatura ambiente. O que é recomendado? Tira do congelador e desce, que ela falou, para a parte de baixo da geladeira e deixa ali. Porque pelo menos ele vai descongelando, mas ele está refrigerado. Ou pode usar micro-ondas. Ah, estou com pressa, eu preciso descongelar isso rápido. E põe no micro-ondas, quem tiver micro-ondas, né, é o mais indicado. A questão também de ovos. Aqui é importante que vocês utilizam ovos, né? É importante não oferecer ovos para o consumo cru, tá? Não sei se vocês fazem, por exemplo, tipo um confeito, né? Aquele glacê, não sei se alguma preparação de vocês vai, mas existe um risco nisso aí, a questão da salmonela, com a bactéria que pode estar no ovo. Então, nunca ofereça para o consumo os ovos, nenhuma parte do ovo que esteja cru, né? Existe um risco, ainda mais se vocês vão comercializar, que vai ficar fora da geladeira às vezes, né? Então, os ovos, eles têm que estar cozidos, os cremes, os molhos, tudo que é feito à base de ovo, tem que cozinhar pelo menos 7 minutos, né, para poder ter uma eliminação de micro-organismos. Nunca utilizar ovos com casca rachada, igual aquele ali. Por quê? O ovo, ele tem uma película que protege ele, tá? Que a gente não vê, mas tem uma película ali, tem uma substância ali antimicrobiana. Aí a bactéria, às vezes, está na casca, ela não consegue entrar para dentro por causa dessa película. Quando o ovo está rachado, ele estraga mais rápido, por quê? Porque é uma porta de entrada para as bactérias. Então, nunca use ovo se ele estiver assim, rachado, porque ele pode estar contaminado com bactéria, tá? Alguém aqui lava ovo para poder guardar na geladeira? É um pouco polêmico isso, mas não é muito indicado lavar os ovos, por quê? O ovo, ele tem uma casca porosa. Se a gente lavar, tem uma infiltração de água. Ele estraga mais rápido quando a gente molha, ele lava, do que se ele não tiver lavado. Porque como a casca é porosa, dá umidade, aí a bactéria consegue entrar. Porque tira uma película protetora, que tem ação antimicrobiana ali, que protege, pode remover essa película. E também, por ela ser porosa, pode haver uma penetração de bactéria, estragar mais rápido se lavar. O ovo que vem industrializado, eles são higienizados de forma correta, mas como a gente vai fazer de forma incorreta, é melhor não fazer. Então, se a gente compra o ovo industrializado, ele vai vir já limpinho, vamos dizer assim, né? Limpinho entre aspas, né? Mas você não precisa higienizar. O ideal é guardar o ovo na geladeira, porque ele conserva melhor do que fora, tá? Ele pode estragar, ainda mais com esse calor daqui, assim, por exemplo, ele pode estragar mais rápido fora. Só que o ovo, como ele tem bactérias na casca, ele pode levar contaminação para a geladeira. Então, não é indicado pôr na porta da geladeira, porque a porta até já vem com porta-ovos, né? Eles falam que aquilo ali é uma coisa que nem devia existir. Então, a gente não deve pôr o ovo na porta da geladeira. Qual que seria o ideal? Colocar numa vasilhinha com tampa. Então, ele vai ficar na geladeira, mas dentro de uma vasilha com tampa, para evitar contaminar a geladeira, tá? E algumas pessoas fazem ali uma higienização, mas na hora de usar, tá? Não guardar ele úmido, porque aí estraga mais rápido. Tá, mas é bem complicado essa questão de higienizar ovo, um pouco polêmico, né? Porque pode, às vezes, até piorar. Mas, então, tem esses cuidados. É claro, se alguém tem galinha em casa, eu tenho galinha, ela bota, eu vou usar meu próprio ovo. Só que, às vezes, quando a gente pega o ovo no ninho, ele vem todo sujo, né? A galinha pisa em cima, faz cocô em cima, vem tudo sujo. Aí, esse ovo tem que limpar. Mas por quê? Porque tá com excesso de sujeira, né? Aí tem que fazer uma limpeza dele, mas você vai limpar imediatamente antes do uso. Não precisa limpar e guardar, deixar úmido não, porque ele vai estragar rápido. Pessoal, a questão de latas também. Nunca use latas estufadas e amassadas. Por quê? A lata, ela é de um material, estanho, né? Alguns materiais, e por dentro tem um verniz. Esse verniz que eles passam por dentro pode entrar em contato com o alimento, mas a outra camada, muitas vezes não pode. Da ferrugem, etc. Quando a lata amassa, estraga esse verniz interno, tá? E pode expor uma camada ali, né? Que não poderia entrar em contato com o alimento. Então, assim, não use embalagens amassadas, evite, porque não é legal, porque pode ter ali, por conta da embalagem mesmo, sabe? Entrar em contato, danificou a embalagem e pode contaminar seu alimento. E estufadas também não. Estufadas é pior ainda. Sabe por quê? Tem uma bactéria muito perigosa, perigosíssima, da botulismo. Ela causa uma doença que chama botulismo.
é uma bactéria que ela só cresce em produtos enlatados, porque ela não gosta de oxigênio. Como dentro da embalagem não tem oxigênio, ela pode crescer lá dentro e ela produz muito gás quando ela cresce. E aí ela produz gás e por isso que a embalagem estufa. Então esse estufamento é gás produzido por bactérias. E aí, nunca utilize. Pegou uma lata estufada, não compra, joga fora, tá? Sempre limpar a embalagem quando for possível, né? Vou usar um leite condensado, vou usar uma caixinha de leite. Lava com água e sabão, ou então passa um álcool 70 ali. Como deve ser, então, o local de trabalho? Tudo limpo, organizado, igual vocês falaram aqui, organização. Então, eu coloquei também esse slide para fechar, né? Deixar tudo separadinho, tudo organizado, alimentos num canto, produto de limpeza em outro, né? São os cuidados que a gente deve tomar, tá joia? Gente, eu agradeço vocês pela atenção, tá? Se alguém tiver mais dúvidas, perguntas, a gente pode conversar. Vai ter, eu acho, uma dinâmica à tarde, não sei como é que vai funcionar. A gente chegou à conclusão de que a gente não lembra de ter trabalhado num projeto de extensão como esse, onde as pessoas absorvessem como vocês. Nem os nossos alunos, que estão na aula todo dia, que têm 15, 16 anos, absorvem tão bem como vocês absorveram. Então, assim, eu estou muito orgulhosa, estou me sentindo assim, com um sentimento de dever cumprido. E só tenho parabenizar e cumprimentar cada um de vocês. Obrigada. Não esquece do meu passo. Algumas pessoas, se não todas, perceberam. Dá uma olhadinha nas mãos. A gente já percebeu. Então, como todos vocês perceberam, a mão está brilhando, né? Primeiro porque vocês são estrelas, né? Estrela tem que brilhar mesmo. Segundo, né? Vamos imaginar que cada floquinho de brilho é um micro-organismo, não é? É uma bactéria, né? Vamos fingir que a gente está vendo, gente. Pode ser que não seja tanto, mas é mais ou menos isso aqui que acontece. Quando a gente vai ao banheiro, quando a gente abre uma geladeira, pega um monte de coisa, contamina a mão e coloca a mão no nosso alimento. Então, a próxima etapa, antes da gente tomar o nosso café e finalizar, é aprender a lavar a mão, né? Vamos deixar de brilhar um pouquinho. Então, vamos seguir para a dinâmica da lavagem das mãos. Pronto, ó. Alguns movimentos mais básicos, mas que complementam a higiene das mãos. É você realmente molhar suas mãos, né? É você colocar o seu sabão e você começar a espalhar aqui nessa região. Depois disso, você já vai aqui, ó, entre os dedos, certo? Depois disso, você pode fazer dessa forma, porque você está esfregando aqui, ó, um dedo sobre a mão. E assim você vai, movimento de vai e vem. Depois disso, você pode esfregar nessa região aqui, que é bastante esquecida aqui. Você está lavando o seu dedão e, ao mesmo tempo, também lavando essa região aqui, que é muito esquecida. Aqui também, esse movimento aqui, ó, as unhas, ó. Aqui nos punhos, né? Isso. Depois que a gente faz esse passo a passo, o último passo, muito importante, é a gente higienizar, enxaguar, na verdade. Depois do enxágue, que a gente abrir a torneira, enxaguar, tirar esse resíduo de sabão, qual é o último passo de todos? É a gente passar um sanitizante, né? O álcool em gel ou a solução de álcool 70, e a gente vai espalhar nas nossas mãos, certo? E aí deixar secando naturalmente, e já estamos aptos, então, para poder manipular o nosso alimento, preparar o alimento com segurança. Eu aprendi aqui coisas que eu precisava aprender. E no tocante a ter muito cuidado com o produto que eu fabrico e os demais companheiros e companheiras, esse aprendizado é muito útil para nós, pois nós sabemos que a gente depende primeiramente de Deus, depois de nós fabricar e terceiro do consumidor.
A gente é uma satisfação quando a pessoa come o nosso produto que gosta e volta, né? Nós que mexemos com bolo, mexemos com cozinha, qualquer coisa que nós fazemos é com cuidado. É sobre um trabalho, é mexer com a energia, qualquer coisa, tudo é trabalho que nós temos que ter cuidado. Vai dar muito bem para mim é caminhar muito tempo com essa aprendizagem, com ainda o que a gente ainda vai aprender no tocante a ter cuidado com o que nós fazemos, para não colocarmos o consumidor em risco, para que a gente continue tendo o nosso salário e trabalhar seguro. Só dar continuidade ao trabalho de vocês, que a gente já sabe um pouco, né? Vai dar só mais, abrir mais a mente da gente, né? Como a gente faz, prepara as coisas. A lavagem das mãos, né? Que a menina acabou de falar, que a gente não sabia, agora está sabendo como é que lava. A questão do higiênico, tudo isso aí a gente vai tirar de letra, né? Tem como, sim, a gente botar em prática e, tipo, viciar, né? Ficar como se fosse um vício. No futuro vai dar tudo certo. E bolo já deu certo. E bolo a gente quer transportar para os supermercados, para fora daqui da nossa Alagoas. É isso que a gente pensa e espera de vocês.